Olá, gente! Estão se abrindo mais uma vez as portas do nosso podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast que é nosso. E a gente sempre traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o nosso conhecimento aqui semanalmente. O tema do quadro de hoje é Endireitando, que a gente traz profissionais do direito, né, para enriquecer de todas as áreas. Pode ser do direito trabalhista, direito civil, direito criminal e hoje, especificamente, é direito previdenciário com ela, que é craque no assunto, doutora Sami Diniz. Doutora Sami, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Casa do Garay. Olá, Robson. É uma grande alegria estar aqui com você hoje, né, neste podcast, principalmente por poder tratar de um tema de tamanha relevância, né, que é o direito das pessoas com deficiência. É uma alegria imensa poder contribuir para esse podcast. E estou muito feliz. E eu estou muito feliz com você aqui, porque a gente teve diversas dificuldades de agenda aqui. E eu sempre boto na cabeça o seguinte: tudo que é mais difícil é mais gostoso. Então vamos saborear esse nosso momento aqui. Você trouxe um tema importantíssimo, que é o direito, né, das pessoas com deficiência de se aposentar. Mas antes, eu estudei sobre você e eu vi que a tua história é muito bonita, a tua história é de vida mesmo. Eu queria que a gente começasse esse podcast com você dando uma pincelada na tua vida, na tua trajetória, até você chegar onde chegou, né, onde está hoje como uma excelente advogada do direito previdenciário. Como é que tudo começou assim na tua vida? Então, Robson, desde que eu me entendo por gente, eu decidi ser advogada, isso é um desejo de muito tempo, né? E tem a ver com meu pai. Meu pai era um advogado, foi um grande advogado, e teve uma história de vida muito interessante, muito difícil. E ele faleceu quando eu tinha 9 anos, né? Eita. Ele veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, foi uma pessoa muito pobre, viveu uma pobreza extrema. Uhum. E, para você ter uma noção, ele era tão pobre que ele nasceu embaixo de uma árvore, né? A história que eu escuto. Uhum. E veio para o Rio de Janeiro aos 14 anos para tentar a vida, sozinho, sem dinheiro, sem família. Né? E chegou aqui no Rio de Janeiro com muito esforço, né? Com Sim, certeza. claro. Ele conseguiu se tornar empresário, concluiu os estudos, fez um supletivo, fez a faculdade de Direito e teve muito sucesso na advocacia. Ele se tornou um dos maiores advogados da cidade, né? Antigamente a advocacia era muito no boca a boca e o meu pai conseguiu a fama merecida dele. Ele era realmente extremamente competente. Só que ele faleceu quando eu tinha 9 anos, minha irmã era ainda mais nova. Né? E o direito, para mim, é uma forma de perpetuar esse legado dele, de internalizar o meu pai dentro de mim. E é isso. Aí eu comecei no direito, graças à minha mãe, porque a nossa vida, embora meu pai tenha tido sucesso, a minha mãe não tinha... ela não tinha experiência em gestão, né? Então nós passamos dificuldades, não tanto quanto o meu pai, mas eu estudei minha vida inteira em escola pública, minha irmã também, né? No momento que eu não queria mais estudar naquela escola, eu tive que fazer uma prova, passei para uma outra escola pública, eu sou formada em edificações. Só que não era para mim, eu sempre quis o direito para mim, né? Uma forma de realmente eternizar o meu pai. Isso só foi possível graças aí à minha mãe, que me forneceu um apoio moral, emocional e financeiro, né? Ela pagou a minha faculdade, eu não queria perder tempo em curso preparatório, eu tinha muita pressa. E ela me forneceu todo o suporte, me ajudou a montar o escritório, arcou com todas as despesas do escritório e ela trabalha hoje comigo, ela me apoia até hoje, meu braço direito, esquerdo, e essa é a minha vida. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Alcione. Alcione, olha. Alcione, ela trabalha comigo, atende os meus clientes, faz a minha parte financeira. Minha mãe é o meu braço direito e ela me ajuda aí a levar o escritório. Que orgulho, que referência que você tem, tanto de pai quanto de mãe, dona Alcione. Um beijo para você. Parabéns pela história, por essa história de vida, né? Porque ela foi mãe e pai ao mesmo tempo. Foi muito difícil, né? A sua irmã é mais nova? A minha irmã é mais nova. E realmente foi muito difícil. Muitos julgamentos. Para você ter uma noção, Robson, a minha mãe, eu já ouvi, essas garotas não vão dar em nada.
Já escutou de pessoas Sim, falando? de familiares. Mas eu tô aqui hoje para mostrar o contrário. Claro, esfregando diploma na cara do povo aí que não acredita. Isso dá mais força às vezes, não é? Não dá, Sami? Com certeza. Não só para mim, para minha irmã também. Minha irmã é formada, está fazendo o mestrado dela. Advogada também? Não, a minha irmã é da área da educação, Uhum. né? Concluiu o mestrado, acredito que ela tenha concluído agora. E a gente está aí seguindo a vida. Cara, que orgulho, que bacana. Qual é o nome da sua irmã? Minha irmã é Saimita, um pouquinho diferente, Qual? né? Saimita. Saimita? Saimita. Ela já fica convidada para participar aqui do nosso podcast. Saimita, ai, 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 quero você aqui também. E traz a dona Alcione, que eu quero conhecê-la. Aí você resolveu ir para o direito quando você teve que escolher ali, né? Você ficou adulta e você teve que escolher uma profissão. Teu pai é referência, claro, sua. Eu vou para o direito. E como é que você se apaixonou pelo direito previdenciário? O direito previdenciário, para mim, Robson, foi muito natural. Uhum. Por quê? Quando eu montei meu escritório, eu atuei em áreas muito carentes. Uhum. Eram áreas realmente de extrema pobreza. Né? Então, as demandas que chegavam até mim, eu comecei como generalista, e as demandas que chegavam até mim eram muito previdenciárias, né? Pessoas em extrema pobreza, buscando aí um benefício para conseguir se manter, sobreviver com dignidade. E então foi acontecendo de forma natural. E eu senti, obviamente, que a necessidade de me especializar, me aprofundar na área. E hoje estou aqui atuando no direito previdenciário. E você cada vez se aprofundando mais e ajudando pessoas também, né? Sim, o direito previdenciário, ele tem essa característica, né? Social, vamos falar assim. Social, exatamente, de um amparo social, uma proteção social. Eu não atuo só no direito previdenciário, assistencial também. Uhum. E é muito importante. E eu vi no direito previdenciário uma forma de crescer financeiramente, né? De ter ali um sucesso profissional e também de atingir o objetivo que é a advocacia em si, que é atender a população, né? Que tem a parte de auxiliar de alguma forma ali a população. Então, houve um complemento ali na minha profissão. Poxa, que bacana. E você trouxe um tema aqui que eu achei maravilhoso de cara, né? Que é a aposentadoria para pessoas com deficiência, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer era justamente essa. O que é aposentadoria para pessoas com deficiência? Então, Robson, é um tema que eu considero extremamente relevante, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, o próprio nome já diz, né? É uma aposentadoria voltada à pessoa com deficiência. É uma aposentadoria muito confundida com a aposentadoria por invalidez. Exatamente. Né? Por isso que eu te perguntei. Assim. Eu não posso me confundir, não. A aposentadoria hoje é conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Então, são benefícios completamente... Eles são confundidos e não são a mesma coisa. Né? A aposentadoria por invalidez, por incapacidade, é um benefício destinado a quem não pode trabalhar, não tem condições de exercer qualquer atividade, está totalmente inválido, né? Se eu puder usar essa palavra, totalmente inválido. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência, não. A pessoa com deficiência, ela pode trabalhar na maioria das vezes, né? E ela pode ali contribuir para a sociedade. Então, a aposentadoria do PCD, ela é voltada para as pessoas que têm sim uma limitação, têm sim uma dificuldade maior em exercer as suas atividades, mas trabalham, contribuem com a Previdência, entendeu? Acontece que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela possui regras mais flexíveis, menos rígidas do que as atuais aposentadorias programadas, né? E isso facilita a vida da pessoa com deficiência e possibilita que ela usufrua, né, do seu benefício, da sua aposentadoria com regras melhores de cálculo. Então, como tem uma regra melhor de cálculo, a aposentadoria ela acaba sendo maior, né? Ela não tem aplicação do fator previdenciário, então é uma aposentadoria com regras diferenciadas, menos rígidas, menos gravosas, que visam aí amparar essas pessoas com deficiência. Existe alguns projetos de inclusão, vamos botar assim, em grandes empresas, que elas são até obrigadas, né, a admitir
pessoas com deficiência para ajudarem ali. Exatamente, Robson. Existem vagas destinadas à pessoa com deficiência, Uhum. tá? Mas nem toda pessoa com deficiência que trabalha numa vaga destinada ao PCD, ela tem direito a essa aposentadoria. Ah, Tá? entendi. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela possui regras, Uhum. né? Então, pro deficiente poder usufruir desse tipo, dessa modalidade de aposentadoria, ele tem que cumprir regras. E isso independe da função que ele ocupa. Uhum. Mas, obviamente, que é uma forma das pessoas visualizarem, né? Como a pessoa com deficiência, ela é útil, ela consegue trabalhar. Sim. Mesmo que tenha aí uma dificuldade maior do que uma pessoa média, uma pessoa que não possui deficiência. Mas ela consegue contribuir com a sociedade. Uma pessoa que tem deficiência, agora uma pergunta de leigo mesmo para você. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela consegue, ela está nas regras que consegue lá a aposentadoria dela. Mesmo assim, ela pode trabalhar? Mesmo assim, ela pode trabalhar. É? A aposentadoria da pessoa com deficiência É um diferente direito. da aposentadoria por invalidez. Olha a diferença aí. Ela pode continuar trabalhando. Ela pode se aposentar, né, com menor tempo de contribuição, uma idade menor, com regras melhores de cálculo e continuar trabalhando, exercendo a sua atividade. Para você ter uma ideia, Robson, na aposentadoria da pessoa com deficiência, uma mulher que tem uma deficiência grave, se ela começar a trabalhar com 16 anos, com 36 ela pode se aposentar. Olha, Ela pode se aposentar e continuar trabalhando, né? Então, a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência é mais flexível. Muito mais flexível. Exatamente. Não exige uma idade mínima se a gente estiver falando de uma aposentadoria por tempo, né? Então, a mulher, ela com 36 anos, no caso de uma deficiência grave, ela pode se aposentar, mesmo com a idade nova, né? Mais nova que eu. E deixa eu te falar, né? Muita gente aqui atrás das câmeras, né? Ou que tem a deficiência, ou que acha que tem deficiência, porque tem muita gente que tem deficiência e nem sabe, porque eu acho que são, né? São vários níveis de deficiência, né? Uma pergunta agora minha, de novo, eu sou cheio de perguntas, eu não sou prova de Enem não, mas eu tô cheio de perguntas aqui. Qualquer pessoa que tenha deficiência física, ela pode se aposentar? Robson, não. Por quê? A lei exige que cumpram determinados requisitos e nem toda pessoa com deficiência cumpre os requisitos da lei, né? Obviamente que quando o cliente entra no nosso escritório, no meu, eu já olho com um olhar clínico para ele para ver se eu encontro alguma deficiência, porque deficiência nem sempre a gente vê. É visível, né? Exatamente. E para fins da aposentadoria do PCD, nem sempre a pessoa sabe que aquela limitação que ela tem, que ela possui, pode dar direito a uma aposentadoria com regras mais fáceis, né, com menor tempo. Às vezes a pessoa tem uma redução em alguma capacidade, sofreu um acidente, e ela não sabe que ela tem direito a se aposentar na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, existem duas formas de aposentar, né, da pessoa conseguir cumprir os requisitos. É na aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, ela tem que cumprir uma idade mínima, né? Sim. E ter contribuído como pessoa com deficiência por determinado tempo. E na aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem que contribuir por determinado tempo, por um período. Então, nem todo PCD cumpre esses requisitos. Entendi. Porque eu já entrevistei algumas advogadas aqui, eu estou quase formando de direito aqui. Parece que o tempo mínimo são 180 meses, né? Que a pessoa tem que ter contribuído ali para uma aposentadoria normal. Né? Também a pessoa com deficiência, ela tem que ter um tempo mínimo também ali como contribuinte para se aposentar. Tem. E esse tempo mínimo, ele vale tanto para aposentadoria por idade quanto por tempo. Tá. Né? Na aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência, se for uma mulher, basta ela ter 55 anos. E se for homem, 60 anos, além de 15 anos de tempo de contribuição. Tá? E essa contribuição é na condição de pessoa com deficiência. Certo. Tá? Então, exige sim um tempo de contribuição mínimo ali, e além da idade. E na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo necessário para ela se aposentar vai variar de acordo com o grau da deficiência. Né? Nós temos aí 3 classificações para deficiência, que são deficiência grave, moderada e leve. Então, o tempo ele vai variar de acordo com o grau da deficiência. Se a gente estiver falando de uma deficiência grave,
A mulher, ela se aposenta com 20 anos de tempo de contribuição, independente da idade. E o homem com 25 anos de tempo de contribuição. Se a gente estiver falando de uma deficiência moderada, o homem vai aumentando de 4 em 4 anos. Entendi. O homem vai se aposentar com 29 e a mulher com 24. Certo. E se a gente estiver falando de uma deficiência leve, a mulher vai se aposentar com 28 e o homem com 33 anos de tempo de contribuição, independente da idade. Então, o tempo necessário ele vai variando de acordo com o grau da deficiência necessária, além de um período de carência, né, de 180 contribuições para ambas as aposentadorias. Eu adoro que vocês sabem tudo de cabeça e respondem rapidinho. Aí vem um leigo de novo. Aí, esses graus de deficiência, eu vejo muito se falar em ter que ir ao INSS ou à Previdência Social para pegar laudos. Né? Também é através de laudos, tem que passar por perícia para ver qual é o grau de deficiência que esse contribuinte tem? Exatamente, o Robson. O que acontece? A deficiência, quando a gente fala em deficiência, a gente acaba tendo em mente que deficiência basta ter uma condição física para que seja considerado deficiente. E não é assim, principalmente quando vai se classificando os graus. A deficiência, ela é entendida como a limitação que aquela pessoa tem, né, o impedimento que aquela pessoa tem e o impacto que aquilo traz na vida dela, no contexto social que ela está inserida. Certo. Né? Esses dias eu estava rolando lá o meu Instagram e vi uma pessoa, um morador do Vidigal, né, a comunidade aqui do Rio de Janeiro, morava lá no alto do Vidigal. E ele estava mostrando a dificuldade que ele tinha para descartar o lixo diário, né, descendo várias escadas, vários lances de escada e para descartar o lixo lá embaixo. Certo. As escadas desniveladas e tudo. E eu parei para pensar, e se fosse uma pessoa cadeirante, né? Como que ela exerceria uma atividade normal pra gente, Sim. cotidiana? Obviamente que o morador do Vidigal tem lá as suas questões, né? Tem uma dificuldade maior do que alguém que mora aqui na área plana. Claro. Exatamente. Mas e um cadeirante? Agora, se a gente imaginar um cadeirante com a mesma limitação física que more na Zona Sul, em um prédio com adaptação, descarte de lixo no mesmo ambiente ali que mora, o impacto a dificuldade que ambos os cadeirantes com a mesma limitação física vão ter são diferentes, né? Então, o grau da deficiência, ele considera também o contexto social a que aquela pessoa está inserida, que aquele portador, aquela pessoa com deficiência está inserida, tá? Então, é necessário fazer uma perícia, não simplesmente uma perícia médica, porque o médico ele não tem como dizer quais são os impactos, qual é um olhar sobre o prisma social. Ele não tem como dizer. Ele tem como dizer qual é a limitação física, mental, sensorial, intelectual daquele segurado, né? Certo. De acordo com o prisma médico. Mas é necessário também uma avaliação social para verificar qual o contexto social que aquela pessoa está inserida e quais são as barreiras enfrentadas por ela que uma pessoa média não enfrenta. Então, a classificação da deficiência, do grau, ele vai exigir uma análise pericial e uma perícia biopsicossocial, né? Uma perícia médica e uma perícia social. Olha, mais dúvidas aqui. Você está aqui hoje para me salvar aquela galera que está interessada nesse assunto. Uma pessoa começou lá a carreira dela agora que tem graus, né, de deficiência, com um grau leve. Só que ao longo da jornada de trabalho dela, esse grau ele se agravou, né? Ficou com um grau ali médio ou forte, vamos falar assim. Muda alguma coisa lá na hora dela se aposentar? Então, é comum que a pessoa com deficiência tenha alteração, né, de grau ao longo da vida. Obviamente que se a gente estiver falando de uma pessoa com deficiência que tem uma doença, por exemplo, degenerativa, essa doença tem a tendência a progredir. E isso faz com que o grau possa aumentar da deficiência, né? Ela pode ter trabalhado aí tanto como deficiente leve, moderado, grave. E esse grau vai variando ao longo da vida. Assim como também é possível que uma pessoa que tem uma deficiência leve, comece a sua vida com a deficiência, grave, passe por um tratamento, por terapias, por cirurgias, e esse grau diminua, né? E quando a pessoa vai se aposentar, o grau está diferente de quando começou. Realmente, isso é muito comum.
E para fins de análise do grau da deficiência, sempre vai olhar pro grau preponderante, tá? Então, pela deficiência, pela gravidade que a pessoa contribuiu e trabalhou por mais tempo. Né? Então, se a gente estiver falando de uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que trabalhou 20 anos como deficiente leve, 5 anos moderada e finalizou a sua vida como deficiente grave, o grau considerado será o da deficiência leve. Porque ela trabalhou 20, esse é o preponderante. Exatamente. Né? Então, não vai ser observado o grau no momento do requerimento, mas sim ao longo da vida. Entendi. Assim como pode acontecer também dele começar com um grau leve, né, contribuir 10 anos e depois os outros 15 foram com um grau médio ou um grau maior e aí vai ser considerado de 15 anos ali. Exatamente. Né? É o grau preponderante. O tempo que manda. Exatamente. Isso visa uma justiça, né? A legislação aí se adequando ao que é mais justo. Qual a gravidade que aquela pessoa contribui por mais tempo? Qual era a condição de trabalho dela por mais tempo? Então, e é justo também, né? É justo. Eu considero justo. Bacana. Eu fiz umas perguntas minhas aqui com o teu tema. E a pergunta é necessário que a pessoa tenha trabalhado em uma vaga destinada ao PCD para se aposentar? Não, Robson, não é necessário. Não necessariamente. Não é necessário. O requisito para que a aposentadoria possa acontecer na modalidade do PCD, né, na modalidade da aposentadoria da pessoa com deficiência, é idade e tempo de contribuição naquela condição de deficiente. E isso não considera a vaga ou cargo ocupado pela pessoa. Nem cargo, nem função. A lei não faz essa exigência, tá? Então, não é necessário que o portador que a pessoa com deficiência tenha ocupado uma vaga de PCD. Então, entendi. Que bom, né? Então, é bem flexível mesmo. Visão monocular é considerada deficiência para aposentadoria? Essa pergunta aqui foi da Edna de Campo Grande. Se visão monocular é considerada deficiência para aposentadoria? Edna, foi um assunto amplamente divulgado nas redes sociais, né? Bombou nas redes sociais sobre a questão da visão monocular. Isso porque lá em 2021 nós tivemos o reconhecimento da visão monocular como deficiência visual do tipo sensorial através de uma lei, né? Então, quando a gente teve a aprovação dessa lei, quando essa lei passou a ser considerada no nosso ordenamento jurídico, isso gerou muita expectativa nas pessoas que vivem com essa condição, principalmente no que diz respeito ao direito previdenciário, né? Mas, infelizmente, o simples fato de ter visão monocular não garante a essa pessoa a aposentadoria da pessoa com deficiência. É necessária a realização de uma perícia médica e social, para verificar a limitação, o impedimento de longo prazo que aquela pessoa tem e o seu impacto na vida social dessa pessoa, no contexto social. Não afasta a necessidade de perícia, tá? O que não foi divulgado na época é que no mesmo dia que saiu a lei, teve a regulamentação através de um decreto, né? E o decreto, ele fala ali sobre a necessidade da realização da perícia biopsicossocial para a caracterização da deficiência. É uma pessoa que eu falei até aqui, tem gente que tem a deficiência, mas não sabe se ela se enquadra nessa lei para se aposentar. Pessoas, a gente vai deixar no final aqui o teu @ né, nas tuas redes sociais, para as pessoas até se informarem com você, porque assim, existe uma listagem, me veio na cabeça o TDAH, né? Eu entrevisto muito psicólogo, muito psiquiatra, que a gente fala muito de TDAH, e tem muita gente com TDAH. O TDAH seria uma deficiência que a pessoa pode se aposentar? Robson, eu, como advogada, não tenho condição de te responder. Por quê? A deficiência, ela é caracterizada pela perícia. Né? Então, perícia exatamente. Que decide. Então, o perito médico vai analisar o laudo, verificar as condições clínicas, se há um impedimento e a necessidade do impedimento ser de longo prazo, tá? Entendi. Então, porque o que acontece? A deficiência, ela pode se dar por um curto
período de tempo, Sim. né? Se eu quebrar o meu pé hoje, eu posso ser considerada uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu vou ter barreiras, eu vou enfrentar barreiras que uma pessoa normal, sem aquela condição, Claro. não estaria enfrentando, tá? Só que a minha deficiência, nesse caso, ela pode ser por curto prazo, né? Um período de recuperação de 6 meses, 1 ano. Nesse caso, não há direito à aposentadoria do PCD. Então, há necessidade de uma avaliação médica para verificar se há um impedimento de longo prazo e uma avaliação social para verificar o que aquela limitação, aquele impedimento vai refletir na vida de quem tem a condição. É bacana escutar isso de você, que foi a mesma resposta de quem tem a visão monocular. Né? A Edna, por exemplo, que está com essa dúvida, assim, não é uma resposta negativa, mas há uma possibilidade ali, dependendo, né, do que o perito vai decidir. Exatamente. O profissional do direito, obviamente que ele já tem um olhar clínico, né? Sim. Como eu iniciei falando aqui com você, é que quando o cliente entra no meu escritório, eu já olho de cima e embaixo. Meu Deus, quando tu me viu aqui na recepção, você já me olhou e falei... Um olhar clínico, é um olhar clínico, olha de cima até... Parece não, mas é um check-up rápido, assim. Rápido. Às vezes a pessoa nem percebe, né? E eu pego a documentação previdenciária dela, o CNIS, que é o cadastro, né? Que tem ali as informações sociais. Cadastro Nacional de Informações Exato. Sociais. Eu tô ligado aqui. Olha como é que eu converso com os advogados. Eu falei que eu tô quase um formando aqui. Então, quando eu pego aquele documento, eu analiso ali se ela já recebeu algum auxílio-doença, né? O auxílio por incapacidade, se ele recebe auxílio-acidente. Por quê? O advogado ele já tem um olhar clínico. Ele vai olhar e verificar a possibilidade daquela pessoa se aposentar com as regras da aposentadoria do PCD, que são regras melhores, principalmente regras de cálculo, né? A aposentadoria, ela é melhor, o cálculo é melhor. Então... há esse olhar clínico, não vou negar, mas somente a perícia que vai decidir. Olha, a gente passou por umas reformas previdenciárias de aposentadoria, também teve reforma da aposentadoria para pessoas especiais? 2019 foi o ano, né? Lá em novembro nós tivemos a reforma da Previdência e isso impactou, vou falar sobre um prisma dos segurados, né? Dos beneficiários. Claro. Isso impactou de forma negativa na maioria dos benefícios previdenciários, resultando aí em dificuldade dos segurados terem acesso ali a benefícios, como a aposentadoria. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe regras mais rígidas, né, no que diz respeito às aposentadorias. Mas... a aposentadoria da pessoa com deficiência ela não foi afetada, ela permanece íntegra e desde 2013 nós temos a lei, que é a Lei Complementar 142, e a reforma recepcionou essa lei. Então, hoje, as pessoas com deficiência, elas podem se aposentar ainda de acordo com a Lei Complementar 142. Pode, no futuro, isso mudar, tá? Sim. Mas hoje, a lei continua a mesma, as regras continuam as mesmas. Que boa notícia, então, é uma boa notícia, com certeza é uma boa notícia para o PCD. Aí, tá vendo? A doutora Sâmia aqui arrebentando. Eu adoro esse quadro aqui, mitos e verdades. Eu relacionei alguns mitos e verdades aqui, eu queria que você falasse para mim, porque eu falo que a linguagem popular, de tanto que ela é repetida, acaba entrando como verdade na cabeça das pessoas e às vezes não é nada daquilo. Por isso que os profissionais que vêm aqui, que eu falo que é do mais alto gabarito, que é da mais alta qualidade, eles vêm e desmistificam isso tudo, tá bom? Vamos pro primeiro mito e verdade aqui. Pessoa com deficiência só pode se aposentar por invalidez, verdade ou mentira? Mentira, completamente mentira. Eu tô aqui tratando da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade e por tempo. Então é mentira, é um mito, né? A aposentadoria da pessoa, a aposentadoria por invalidez é uma das aposentadorias que o PCD pode se aposentar. Até porque, quando a gente fala da aposentadoria por invalidez, obviamente que se a pessoa está inválida, ela tem uma limitação de longo prazo, um impedimento de longo prazo, e que isso impacta na vida dela, ela não pode mais trabalhar, né? Então, a pessoa inválida, ela é considerada deficiente. Agora, nem toda pessoa deficiente é considerada inválida. Exatamente, tá? Então, para esses casos, temos aí a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Mito. São benefícios completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. Carimbou aí, mito. Vamos para a segunda aqui. A aposentadoria para pessoa com deficiência é automática ao se atingir certa idade.
Mito. Mito. A aposentadoria da pessoa com deficiência nunca vai ser automática, porque há necessidade de passar por uma perícia. Então, não basta cumprir o requisito idade, mesmo que aquela pessoa tenha trabalhado a vida toda numa vaga destinada ao PCD. Tá? Então, é mito, não há concessão automática, tem que fazer o requerimento, tem que passar pela perícia, a perícia médica, a perícia social. E nesse caso, eu vou dar uma pausa aqui no Mitos e Verdades, mas tem muita gente que tenta fazer, lá tem o Meu INSS, ainda tem Meu INSS, tem. né, que as pessoas vão lá e recorrem, mas eu acho, Sami, que a ajuda de um advogado é fundamental num processo desse, não é? É fundamental. O advogado previdenciarista que atua, ele não atua à toa, né? Claro. É obviamente que ele vai auxiliar com a documentação, na perícia, analisando os requisitos, que é de extrema importância. E isso evita até que as pessoas percam dinheiro, né? Sim. Deixem de comprovar que tem ali os requisitos e percam dinheiro. Então, o advogado previdenciarista, ele está aqui para atuar, auxiliar e evitar, mais do que auxiliar, evitar que aquela pessoa perca dinheiro, atrase a sua aposentadoria, né? Porque a aposentadoria ela vai ser concedida da época que a pessoa requereu. Sim. Então, se ela fez o requerimento, não comprovou e teve o benefício indeferido, somente vai contar do próximo requerimento, né? Isso faz com que a pessoa perca dinheiro e não é interessante perder dinheiro nem tempo, né? Eu fiz essa pergunta para você, foi na maldade mesmo, porque tem muita gente que acha que custo com advogado ainda é uma despesa. E eu sempre falo aqui que é investimento, né? Muita gente quer fazer sozinho, sem conhecimento, que nem você falou. Você olha ali, já tem um olho clínico. Você já sabe ali, até a parte documental mesmo, o que tem ali, o que está faltando, o que pode ser melhorado para a pessoa ter um benefício melhor, né? E quando ela vai comparar tudo que ela vai receber de direito com o que ela vai pagar para um advogado, ela vê que realmente foi um baita de investimento, né? Exatamente, Robson. É interessante porque esses dias eu atendi uma pessoa, era um benefício diferente, né? Não era a aposentadoria do PCD, mas era um benefício que precisava da análise técnica e profissional, né? E analisando a documentação, por causa do processo administrativo errado, ela perdeu mais de 40 mil reais. Olha só. Né? Então, ela deixou de ganhar mais de 40 mil reais, ainda que pagasse o advogado. Olha o quanto ela deixou de ganhar. Né? Então, a importância de se contratar um profissional para ter... E outra, ela estaria hoje recebendo benefício. Pois é, né? Isso aí só... Porque vai demorar, né? exatamente. E quanto mais ela recebe, mais diminui aquele valor do investimento ali. Exatamente. Então, a contratação de um profissional da área é sempre importante. Sempre importante. Não é isso? É isso. Eu já tô doido aqui, você tá falando, eu já tô de olho no meu terceiro mito e verdades aqui. Vamos pro terceiro mito e verdade aqui. Uma vez aposentada, a pessoa com deficiência não pode mais trabalhar. É mito? É mito, só tá trazendo mito. Eu só trago mito para você, só. Só tá trazendo mito, Robson. É mito. A pessoa com deficiência, ela pode se aposentar e pode continuar trabalhando. Não há qualquer impedimento. A gente não está falando de uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade. A gente está falando de uma aposentadoria do PCD, por tempo ou por idade. E nesse caso, a pessoa pode continuar trabalhando e recebendo. É acumulável, tá? Tanto o valor que ela recebe do trabalho, quanto do benefício previdenciário, pode trabalhar e receber sem medo. Isso é maravilhoso. É diferente do quem se aposenta normalmente, né? Não, quem se aposenta normalmente também pode continuar trabalhando também. Também pode? Pode. Não há impedimento, tá? Agora, há impedimento se a aposentadoria for por invalidez. Tá? Sim. Se a gente estiver falando de uma aposentadoria por incapacidade permanente, aí sim não há possibilidade de retornar ao trabalho. Se retornar ao trabalho, perde benefício. Porque na aposentadoria por invalidez, o requisito para obter aquele benefício é estar totalmente incapacitado para o exercício de qualquer atividade. Aí do nada ele mete uma carteira assinada e Aí fala, perdeu. bonitão, aqui não tem bobo também não, né? Aí perdeu. Perdeu, Playboy. O quarto aqui. Deficiências mentais, intelectuais e sensoriais também são consideradas deficiências para Verdade. Olha, uma verdade. Até que enfim. Oh, aleluia.
É verdade. A análise da deficiência, ela é ampla, né? Não é apenas deficiência física, deficiência mental, sensorial, intelectual. Elas também são consideradas para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, não afastando a necessidade da prova pericial, da perícia médica e social. Então, verdade. É verdade. Olha aí. E a última que eu separei aqui de mitos e verdades, que é necessária a perícia biopsicossocial para uma análise completa. É necessária. Perícia, eu tô aqui o tempo todo, né? Me esforçando para falar na perícia. É verdade. Perícia, é verdade. Verdade. Então tem que ter. Tem que ter perícia. Então, sempre deu tem que ter empate perícia. aí. Deu empate. Deu empate. Comecei achando que era só mito, mas não, trouxe verdade também. Gente, olha só, o que eu falo, aqui no podcast Cara do Garay, o tempo ele voa. Um papo maravilhoso que eu tive contigo. Eu estava ansioso para ter essa entrevista com você, por tudo que eu pesquisei, mas tem tanta coisa ainda que eu tinha que falar aqui, mas tem tanto assunto. Aqui eu tinha separado o benefício de prestação continuada, né? Qual é a finalidade? É muita coisa. Então eu já vou deixar aqui o meu convite para você retornar, para a gente falar também de coisas de assunto tanto para idosos quanto para as crianças, né? Que tem benefícios para eles também, e ver se você aceita o meu convite. Mais que aceito, retorno, só a gente marcar, e não é aquele marcar de carioca não, tá? Vamos marcar mesmo. É marcar e fazer aquela entrevista aqui para passar a informação para aquela galera. Exatamente. Porque sempre que eu trago advogados aqui, já trouxe a doutora Paula Armon, de Direito do Consumidor, doutor Romário Bezerra, doutor David, doutor Rafael, que é Direito Trabalhista, e eles são cheios de perguntas. As pessoas não têm essa informação, né, em lugares, e eles estão achando aqui no podcast, sabe? A gente está crescendo por isso, por causa de informações importantes que são passadas para ele através de vocês, que são as estrelas principais aqui. Vocês são garais, conquistadores aqui do meu programa. Sem dúvida. Falou aí o nome da minha amiga, Paula Armonde, competentíssima. Ela é uma linda. Ela é maravilhosa, super competente. Atua aí no direito do consumidor. Nós somos parceiras, né? Temos parceria. Faço a parte previdenciária para ela. Olha que bacana. A gente está aí atuando, né, com a parceria. A Paula é maravilhosa. E só tem coisa boa para falar dela. Eu vi a entrevista dela aqui. Ai, foi linda. Eu chorei na entrevista dela. Maravilhosa história de vida. Assim, vocês são parecidos até nisso, né? Que é o poder de resiliência, ali o poder de vencer, né? E você já tem toda a minha admiração já, né? Eu não sei o que você viu quando eu apareci naquela recepção, você já me escaneou, não sei se eu tenho direito ou não, depois eu vou procurar saber contigo, mas eu não sabia que você era parceira da Paula Armon. Somos sim. Trabalhamos aí, muita parceria, parceria na vida, parceria profissional. Paula é maravilhosa. Olha, Paula, um beijo pra você, morrendo de saudade. Eu já quero você aqui. Vou fazer uma entrevista com você e com a Sami juntas aqui, tá? Cada uma vai falar um pouquinho do direito aqui. E eu vejo vocês trabalhando num escritório só. Eu colocaria As Panteras. Não tinha aquele seriado? As Panteras, só mulher bonita. Então vai ser uma loucura isso aí. Um beijo pra você, um beijo no teu coração. Tá, Paula? Sami, muitíssimo obrigado pelo respeito, pelo carinho. Obrigada de ter vindo aqui. Robson. Adorei te entrevistar. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui participando, um podcast que só traz aí referências do direito e de outras áreas. Eu assisto, tá? Eu sei disso. Adoro a parte médica também. É bacana, né? Eu assisto. Teve agora um fotógrafo, amo foto. Minha irmã é fotógrafa também. Ah, é? Minha irmã... Tu tem que trazer tua família toda aqui. Dona Alcione, a galera. E a outra, tu tem quantas irmãs? Minha mãe é quase uma advogada. Ah, é? Nossa. Você falou. E minha irmã, tem uma irmã, e é maravilhosa, ela é fotógrafa, ela é servidora. Já vou convidar a família toda para vir para cá. Aproveitando, deixa as tuas redes sociais, por favor, Sami, para aquelas pessoas que têm dúvidas, que estão passando por isso, conhece alguém que esteja passando por isso, um vizinho, um parente, para entrar em contato contigo. Deixo. A minha rede social, o Instagram é Sami Diniz Prev. Deixa o @aí. @Sami Diniz Prev. Já tá aqui, ó. Já tá embaixo de você não tá vendo?
Perfeito. Meu editor é fera! Perfeito. Vocês são competentes demais, né? Não perdem tempo. Olha, Não perco tempo. Me coloca à disposição para quem tiver dúvida sobre o tema, né? Sobre o direito previdenciário, sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Agradeço imensamente o convite. A nossa conversa foi muito enriquecedora. Espero ter ajudado, né? Esclarecido algumas dúvidas. E é uma oportunidade incrível poder contribuir com o podcast. E é isso. E vai vir muito mais informação dessa fera aqui, doutora Sami Diniz. Agradeço imensamente o carinho, o respeito. Agradeço também a vocês que estão fazendo a gente crescer cada vez mais nas redes sociais, não só aqui no YouTube, que vocês estão curtindo, vocês estão comentando, estão compartilhando, mas também no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Continuem assim, que a gente só vai crescer, enriquecendo tanto o seu conhecimento quanto daqueles que vocês compartilham, ok? Continuem curtindo também, que o algoritmo ele entende que esse programa aqui ele só tem coisa a somar na tua vida. Ele não é desrespeitoso e só tende a enriquecer. Tá ok? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.